Os espaços coworking se tornaram referência quando o assunto é inovação. Vamos conhecer agora uma empresa que trabalha muito bem nesse setor. Com 3 unidades em Brasília, Distrito Federal e Teresina, no Piauí, o Coworking Smart já impactou a vida de milhares de empreendedores ao longo de sua trajetória, reduzindo consideravelmente os custos e alavancando os resultados de seus negócios. Há mais de 6 anos, traz soluções de coworking, escritórios virtuais, salas privativas e outros. Saulo da Rosa é fundador e CEO da Smart. Já viajou o Brasil e o mundo, do Vale do Silício à China, em busca dos conceitos business mais modernos e das melhores práticas de gestão inteligente. Há 10 anos está trilhando a sua jornada empreendedora através da Smart e já ajudou a alavancar milhares de pessoas e negócios com os fundamentos vitais de uma nova economia chamada de empreendedorismo inteligente. Agora eu bato um papo com o Saulo da Rosa, fundador e CEO da Smart Escritórios Inteligentes. Olá, Saulo, seja muito bem-vindo. Olá, Mirelle. Muito obrigado. Imagina. Olha só, Saulo, você já viajou o Brasil e o mundo, do Vale do Silício à China. O que você buscava e como tem sido essa experiência internacional? Conta pra gente. Então, Mirelle, é uma busca por mais conhecimento, né? Tem até um provérbio africano que diz que se você perseguir a deusa da riqueza, ela fugirá de você. Mas se você perseguir a deusa da sabedoria, a deusa da riqueza te perseguirá e virá te cortejar. Então, é nesse sentido que é muito interessante algumas coisas. Nosso país é muito rico, tem uma beleza natural, tem muitas coisas excelentes. Porém, às vezes a gente vai ali nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que é o berço da inovação mundial, parece que a gente está fazendo uma viagem ao futuro. E então, para trazer alguns conceitos de lá para cá, porque a gente precisa desse avanço de saber um pouco mais digamos, tem uma frase do Bill Gates que é muito interessante, que ele fala: se você quer ter sucesso, tente entender para onde vai o mercado e chegue ali primeiro. Então, esse mundo do compartilhamento já tem muitos anos que ele acontece, certo? Também essa inteligência do coworking, que é o que a gente oferece, mas que muitas pessoas ainda não conheciam. E agora deixou de ser uma tendência para ser uma realidade mundial, né? Então, fui buscar conceitos para a gente poder auxiliar os empresários a como ter uma melhor gestão dos seus negócios. Perfeito, Saulo, ou seja, você levou toda a sua sabedoria e seu conhecimento para abrir o seu próprio negócio, que é o que eu quero falar com você agora. Qual a importância, então, do coworking para as empresas e para os empresários também? Certo. Então, já pensou, Mirelle, assim, um empresário, né, tá montando a sua empresa, às vezes, no início, ou mesmo empresas já grandes, poder economizar até 90% dos custos fixos da sua empresa e, além de economizar muito, vender muito mais. Então, como assim, Sal? Se para vender mais você tem que investir mais, tem que gastar mais? Não. Mas você pode economizar muito naquilo que não é um investimento, um custo que a gente chama de inteligente, necessário para que você realmente cresça. E aí sim você vai ter muito mais tempo para poder produzir, ter mais resultados e sim vender muito mais. Então é o que o coworking oferece. E não somente o coworking, o que a gente fala hoje é uma era do compartilhamento, certo? A gente vê aí empresas que oferecem você usar um bem sem precisar ter ele. Muitas vezes, a questão de falar, eu tenho uma sala comercial, eu tenho um carro, pode ser muito da questão da vaidade também, né? Mas quando a gente entende que gestão nada mais é que gastar menos e vender mais, se todos os empresários entendessem que gestão é gastar menos e vender mais, a gente tinha menos empresas quebrando no país. E o coworking oferece isso. A gente hoje tem planos, para você ter uma ideia, que uma pessoa pode ter, um empresário, um empreendedor, pode ter um escritório para uso de tempo integral todos os dias, em localização privilegiada no centro da cidade, com todos os serviços inclusos, sem mais taxas, por R$ 99,90 por mês. Ou seja, então a gente tem casos aí de empresários que tinham escritórios pagando R$ 5.000 com água, com aluguel, IPTU, água, luz, telefone, internet, tantas contas que davam mais de 5 mil quando ele fechou um contrato com a gente, pagando 99 por mês, registrou a sua empresa em nosso escritório, onde tem, né, milhares de outras empresas,
porém ele tem ali o espaço dele, a mesa dele com um ambiente muito executivo de alto padrão, que essa é a nossa missão, democratizar o acesso a escritórios executivos de alto padrão, porém com preços acessíveis, né, e uma contratação ágil. Essa é a mágica do coworking, oferecer uma economia gigantesca, onde o empresário vai ter mais tempo para desenvolver o core business dele para realmente ganhar dinheiro, então aí ele vai passar a vender muito mais. Não, Saulo, é um novo modelo de negócio, né? A gente até acha é o futuro, não, é o presente. Está acontecendo nesse exato momento. Eu sei que você gosta também muito de falar de empreendedorismo inteligente. Saulo, conta pra gente o que seria isso. Exatamente, nessa linha, digamos. Quanto tempo, Mirelle, que eu já fiquei sem ter um carro? Porque eu não preciso ter para utilizar. Passei muito tempo alugando um carro, certo? Ou andando de Uber, e gastando muito menos e tendo ali à minha disposição, sem precisar estar fazendo a manutenção. Então, grandes empresas que cresceram através desse empreendedorismo inteligente, que é a questão da Uber, né? A maior empresa de transportes do mundo e não tem nenhum carro. A Airbnb é a maior empresa de hospedagens do mundo sem possuir nenhum hotel. Então, isso é muito interessante, que essas empresas surgiram mediante uma crise, certo? Em São Francisco surgiu o Airbnb, onde a hospedagem é muito cara e onde não tinham quartos disponíveis. Surgiu dessa forma. A Uber também surgiu porque existia a questão de um abuso, né, de preços de taxistas, ou ficava muito na mão deles, então surgiu. E a gente vê que na crise essas empresas se destacam. Então, o coworking, como você falou, perguntaram esses dias qual o futuro do coworking. Na verdade, o coworking é o futuro, que virou presente, certo? Não tem mais o que era antes, digamos, até a pandemia era uma tendência, agora é uma realidade. Um crescimento exponencial, muito interessante. A rede Accor pegou 23 hotéis em São Paulo, transformou em escritórios, tirou as camas e transformou em escritórios. Por quê? É uma realidade. Muitas pessoas viram que podem trabalhar em home office, muitas pessoas não, a maioria delas, houve uma pesquisa, mostrou que não querem continuar em home office. Então, precisa ter esses escritórios, eles precisam ter um local para atender também, e o coworking oferece exatamente isso. Esse é o empreendedorismo inteligente, esse compartilhamento, aonde menos é mais. Não, a ideia ela é simplesmente fantástica, até para as pessoas que ainda não estão familiarizadas, né, com o que é o coworking. É preciso ressaltar então que antes disso as pessoas elas tinham várias questões burocráticas, dores de cabeça para alugar um espaço, o possível baixo rendimento também, né, Saulo, com home office, enfim, dentre outras situações. Então, o coworking ele chegou de vez e para ficar no mercado? Com certeza. Você vê, né? A gente entrou um ano com uma previsão, um planejamento estratégico, que agora, no início da quarentena, a gente até se assustou um pouco, mas que agora a gente está vendo que a gente vai ter um resultado ainda maior, certo? Em maio, foi o segundo melhor mês da história da nossa empresa. Por quê? É quando as pessoas precisam realmente economizar, quando as pessoas veem os excessos que tinham desnecessários para o resultado da sua empresa. Movimento não é resultado. Então, quando eu vejo exatamente o que eu preciso nesse minimalismo de saber que menos é mais, eu posso fazer muito mais com menos. Então, o coworking tem essa inteligência, porém, não é aquela questão de uma economia ignorante. É a economia inteligente, é uma nova economia. O novo normal é a gente economizar de forma inteligente, de forma que eu gaste menos, porém, eu tenho um melhor padrão, porque talvez esse empresário não poderia arcar com os custos de um escritório de alto padrão em ótima localização, como a gente oferece, mas sendo compartilhado, né, sendo esses custos mais pesados da manutenção, para que ele vai se preocupar com limpeza, com fazer o cafezinho? A gente faz tudo isso por ele. Ele vem e faz somente o trabalho que realmente ele precisa fazer para ganhar dinheiro. E, Saulo, nessa nova rotina, né, o novo normal, como as pessoas estão dizendo, muitos coworkers tiveram que se adaptar fazendo home office. O que lá para frente, eles também podem aderir esse modelo de trabalho. E como fica, hein? Então, eu vim do turismo, né? Por 10 anos eu já sou empresário, tive agência de viagens por 9 anos, e eu tive um período que eu trabalhei em casa, gostava
de trabalhar em casa, porém tinham algumas interrupções que me atrapalhavam um pouco. E muitas vezes, quando eu precisava atender, eu não me senti bem que eu tinha que atender ali no meu prédio ou me encontrar num café, e isso não transmitia um profissionalismo. Então, mesmo as pessoas em home office, por exemplo, quando eu trabalhei em casa, naquela residência eu também não poderia registrar o endereço da minha empresa. Então, ela continua sendo cliente de um coworking, tendo o endereço fiscal naquele endereço, a gente recebe as correspondências para ele, a gente dá um número de telefone fixo para ele e nossa secretária compartilhada atende em nome da empresa dele, já transmite um padrão muito interessante também. Caramba, o cara tem uma secretária, né? E às vezes ele está ali atendendo alguém, não pode atender aquela ligação. Para não perder o cliente, a gente atende e manda o recado para ele. E ele, quando precisar atender o cliente, ele vai lá, aluga uma sala de reunião, mas ele só paga por hora, ele não tem que pagar uma conta cheia mensal por algo que muitas vezes ele não está utilizando todos os dias. Então, essas são as soluções inteligentes que ainda tem empreendedores, infelizmente, que não conhecem, mas que ao conhecer, com certeza vão salvar muitos dos seus negócios e não vão precisar fechar as empresas mediante essas dificuldades que o mundo tem passado. Saulo, para a gente finalizar, com a sua visão desse setor para o segundo semestre, para esse ano, você está otimista? É de crescimento, viu, Mirella? Impressionante. A gente já vinha se preparando, a gente já iniciou nossa expansão, né? Nós temos 2 unidades em Brasília, temos uma franquia em Teresina, uma unidade iniciando em Curitiba, e estamos na mão com algumas propostas de pedidos de abertura de filiais da Smart. A gente tem o projeto de expansão da marca, né? De licenciamento de marca, e já estamos analisando a abertura de mais de 20 unidades, muito possivelmente para o início do segundo semestre. Então, é animador, porque passou aquela época de negócios abusivos, né, Mirelle, assim, de crescer em cima do dinheiro dos outros. Não, agora é a hora de negócios justos, o cliente está mais exigente, sabe exatamente aquilo que dá um benefício para ele, que é justo o valor, que vai realmente agregar algo de interessante para a vida dele. Então, o coworking é um negócio que traz uma justa economia, que traz valor, agrega valor e simplifica o dia a dia dos empreendedores. Então, querendo ou não, dentro de uma crise, o negócio cresceu, está crescendo e se valorizou muito. Então, as expectativas são as melhores, porque é o que já está mostrando. Saulo, muito obrigada por compartilhar as suas ideias aqui com a gente. Parabéns pela empresa e boa sorte e prosperidade para todos nós, né? Obrigada por ter participado aqui conosco. Obrigado, Mirelle. Tudo de bom. Obrigada. Esse então foi Saulo da Roz, fundador e CEO da Smart Escritórios Inteligentes. O empresário de sucesso fica por aqui. A gente se encontra durante a programação. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se encontra. Tchau.